A cada dia que passa, mais pessoas refletem sobre as teorias dos aliens antigos. Dois dos principais nomes são Zeharia Sitchin, que é o criador da teoria dos Anunnakis, com seu livro O 12º Planeta, e Eric von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Se estas teorias estão certas, isso significa que os profetas antigos estiveram em contato não com divindades, mas com aliens, e que o cristianismo e o judaísmo, só para citar duas das maiores religiões do mundo, são, na verdade, baseadas em contatos com aliens. E Jesus Cristo seria ele mesmo um ser enviado por aliens. Eu sou o Senhor Medo. Seja bem-vindo ao meu mundo. Um mundo que é seu também, a partir de agora. O judaísmo é a religião dos chamados na antiguidade de hebreus e israelitas, a nação que veio de Abraão, Isaque e Jacó. Os hebreus eram o povo escolhido pelo Deus do Velho Testamento, Yehoah, ou como o chamamos, Jeová. Os hebreus tinham histórias que diziam que um dia o escolhido os levaria para a terra prometida. Este escolhido foi Moisés. Os israelitas tinham uma montanha sagrada, que era chamada a Montanha de Yehoah, a Montanha de Jeová, conhecido pelos brasileiros como Monte Sinai. Moisés ia à montanha para conversar com Yehoah, porém esta montanha parecia ser um território extremamente restrito. Então o Senhor lhe disse: Eis que vou me aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Fixarás ao redor limites ao povo, e dir-lhe-ás: guardai-vos de subir o monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Como vocês podem perceber, Yehoah se aproximou da montanha na obscuridade de uma nuvem, e houve fogo, sons de trombetas e trovões, o que deixou os hebreus assustados. Era proibido subir no Monte Sinai, sendo que a pessoa poderia se ferir ou até ser morta. O que será que havia no Monte Sinai? Pelas descrições, poderia ser uma nave espacial? A nuvem negra poderia ser um tipo de camuflagem em fumaça,
Ou talvez a própria terra do Monte Sinai, que voou e formou nuvens de poeira por causa dos motores desta nave. O barulho de trombetas e trovões poderia ser o som dos motores desta nave. E o Senhor lhe disse: desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira. Por que desta insistência de Jeová em proibir as pessoas de subirem na montanha? O que ele queria esconder? Será que Jeová, na verdade, era um grupo de aliens em uma nave no Monte Sinai? Quem sabe esta nave emitia alguma radiação e por isso essa insistência em não querer que os humanos se aproximassem. Para digerirmos estes acontecimentos um pouco mais, precisamos tentar enxergar as coisas de uma forma diferente. Lembrem-se do vídeo A Raça Humana Foi Criada por Aliens e da parte em que eu cito a tribo da Melanésia que achava que soldados eram deuses. É muito provável que houvessem aliens se passando por deuses nos tempos antigos. Podemos ainda ver isso de uma forma mais fácil de se digerir. Vocês devem conhecer o jogo Age of Empires da Microsoft, onde controlamos civilizações. Quem sabe se haviam aliens brincando de Age of Empires com os humanos, e Jeová não era deus nenhum, mas um alien ou grupo de aliens brincando com os hebreus. Talvez houvessem várias raças aliens com vários propósitos diferentes. Talvez alguns só quisessem se divertir com nossa espécie primitiva, mas talvez outros quisessem mesmo fazer algo por nós. No caso de Jeová, ele instruiu Moisés a libertar os hebreus que estavam sendo escravizados pelos egípcios e ainda criou leis para que o povo livre se mantivesse equilibrado. Uma lista de regras simples e adaptadas a humanos primitivos, as leis descritas em Êxodo na Bíblia Sagrada. No entanto, talvez a própria equipe de aliens no Monte Sinai não fosse tão boa assim. Em Êxodo 20, o Deus Jeová dita algumas regras através de Moisés que parecem bem estranhas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta e furar-lhe a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Nestas passagens, por exemplo, Yehoá é conivente com escravidão. Outra coisa estranha é o fato dele gostar de sacrifícios de animais. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Já outras leis parecem não fazer sentido algum para nós, pessoas modernas. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi não será punido. Ou seja, se um animal machucar alguém, este animal deve ser apedrejado. Por mais estranhas que pareçam estas coisas, os hebreus cresceram e se multiplicaram. São os judeus dos dias de hoje. Outra profecia do judaísmo fala do Messias, um rei judeu da linhagem de Davi, que governaria os judeus no período messiânico. Esta lenda diz que ele virá para reunir novamente os judeus em Israel. Então,
aconteceu algo que veio a revolucionar o mundo. O nascimento de Yeshua, como ele é conhecido pelos judeus, ou Jesus Cristo, ou Jesus Christ para nós do Ocidente. Jesus Cristo. Sua mãe teria recebido a visita de um anjo que colocou um ser em seu ventre. Seu nascimento fora agraciado com uma estrela guia, e ele teria o poder de fazer milagres e andar sobre as águas. Porém, dentre tantas coisas estranhas nessa história, algo que se sobressai é o fato dos judeus não aceitarem Jesus Cristo como o Messias da lenda judaica. Para eles, Jesus Cristo era um judeu que se desviou do judaísmo e foi em outra direção por acreditar que o período messiânico havia chegado e que ele era o próprio Messias. Os judeus acreditam que os cristãos vivem histórias mentirosas sobre Jesus ter feito milagres e andado sobre as águas. Para os judeus, isso tudo são apenas contos de fada. Os judeus ainda esperam pelo Messias e acreditam que aquele que é o Messias jamais dirá, e aquele que se diz o Messias nunca o é. Porém, saberemos quando o Messias estiver aqui. E por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? Porque ele não se enquadra totalmente nas profecias. Segundo a profecia judaica, quando o Messias chegar, o mundo todo venerará o Deus de Israel. A morte será extinta para sempre. Não haverá mais fome, nem doenças, nem mortes. Os judeus terão alegria eterna. As armas de guerra serão destruídas. Todos os mortos voltarão à vida novamente. Jesus Cristo para os judeus é uma fraude. O profeta deles é Moisés, e eles ainda esperam pela chegada do verdadeiro Messias. Como eu já disse antes e reforço, o ser humano é incapaz de relatar algo que ele não conhece. Nos escritos diz que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e que ele colocou Jesus em seu ventre. Isso, com o conhecimento que temos hoje, parece ser um contato com aliens. Gabriel seria um alien se apresentando como anjo, e Maria foi abduzida e fecundada com técnicas de fertilização hoje muito bem conhecidas, tendo vindo a dar à luz ao menino Jesus Cristo, um híbrido de alien e humano, modificado geneticamente para ter superpoderes. Outro jeito de explicar os milagres é que talvez Jesus Cristo tivesse um dispositivo dado pelos aliens que era capaz de realizar tais façanhas, ou ainda as naves estavam com ele o tempo todo, bem acima, mas invisíveis a olho nu. Talvez ele fosse um híbrido de alien e humano em uma missão monitorada. Uma explicação possível é que talvez essa fosse a fase 2 da operação que começou no Monte Sinai. Na primeira fase, eles desceram na montanha e instruíram os hebreus. Nesta segunda fase, era hora de fazer com que os humanos evoluíssem mais, aplicando novas leis mais evoluídas, e por isso a diferença gritante entre o Velho Testamento e o Novo. Quando Jesus nasceu, uma estrela guiou os 3 reis magos para o local de seu nascimento. Será que se tratava de uma nave alienígena? E os anos desconhecidos, período da vida de Jesus que não aparece na Bíblia. Será que ele estava com os aliens, estudando e preparando seu plano? Talvez nos tempos antigos as raças aliens ficassem aqui no planeta, guiando os humanos, como no jogo Age of Empires, e as pessoas achavam que eles fossem deuses.
Talvez esses aliens guiassem civilizações diferentes e gostassem de fazer guerras um com os outros, como no jogo Total War. Se isso é verdade, a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por extraterrestres, e os cristãos e os judeus têm em mãos livros com conhecimento vindo das estrelas.